Sabe aquele PC velho que tá parado em casa, sem ser usado pra absolutamente mais nada, mas que ainda assim funciona? Então, sabia que dá pra transformar ele em um servidor de Minecraft? Ou então um servidor para armazenar arquivo, ou até mesmo um servidor de streaming? Então, é basicamente isso que eu pretendo apresentar e até de uma certa forma ensinar nessa saga. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa série onde eu apresento o meu projeto em que eu transformo um computador antigo em um servidor. Meu nome é Murilo Lima, eu sou programador, administrador de redes, editor e usuário de Linux. Eu sou o máximo! A princípio, essa série vai ser dividida em 3 episódios. O primeiro é este daqui, em que eu apresento o projeto. O segundo é sobre o desenvolvimento do servidor, ou seja, ajuste de hardware, instalação do sistema operacional e etc. Sendo até uma demonstração e também uma certa forma de um tutorial. E o terceiro é uma conclusão sobre o projeto, mais uma gameplay de Minecraft com o mundo rodando no servidor. A ideia do último vídeo é mostrar na prática o desempenho do servidor e também aproveitar para jogar um pouco com os amigos meus. O que me motivou a fazer esse projeto? Bem, as minhas motivações são: primeiro, adquirir experiência como administrador de redes. Segundo, reaproveitar um computador fraco dos anos 2000, incapaz de rodar qualquer versão atual do Windows e que estava guardado sem ser usado. Pra falar a verdade, ainda dava para usar ele como um PC comum, usando sistema operacional ou alguma distro Linux. Acontece que eu meio que já fiz isso com esse computador aqui, então meio que não tem muita mais utilidade eu fazer isso novamente. 3. Economizar com serviços de armazenamento em nuvem, streaming e hospedagem de serviço de Minecraft. Tudo isso em um mesmo computador, e sim, acaba saindo mais em conta do que pagar por todos os serviços. E quarto motivo, eu já tinha essa vontade de ter o próprio servidor em casa, hospedando o mundo de Minecraft e mais outras coisas. Eu queria ter esse servidor tanto para poder fazer testes e para usar no geral, mas o foco mesmo é o uso, ou seja, o self-hosting. E agora que eu finalmente consegui um PC velho em condições boas o suficientes, é mais do que hora de tirar esse projeto do papel e colocar em prática. E nada melhor do que eu apresentar a máquina que eu vou usar como servidor. E no caso é essa bomba aqui. Quais são as especificações técnicas? Eu não faço a menor ideia, pois eu nem liguei a máquina ainda. Nem vi a BIOS nem nada. Só sei que ela funciona e que é consideravelmente fraca. O servidor pode não ter um nível de desempenho bom como um PC comum rodando Windows 10 ou 11. Mas como um servidor NAS, de mídia e Minecraft, o que eu tenho em mãos vai ser potente o suficiente para o que eu quero usar. É meio difícil de acreditar, eu sei. Bem, eu pretendo fazer algumas leves modificações no hardware dele. Primeiro eu pretendo remover esses drives de DVD para liberar espaço no gabinete e assim melhorar o fluxo de ar. Em seguida eu pretendo adicionar um HD de 2 TB para armazenar arquivos do serviço NAS e o serviço de streaming. Já o HD que já está instalado, eu vou usar para instalar o sistema operacional e armazenar os arquivos do mundo Minecraft, além do resto dos programas, claro. E para finalizar, eu vou trocar o cooler dele, pois os encaixes deste aqui estão bem quebrados e, consequentemente, o cooler acaba ficando solto no computador. E isso definitivamente não é bom. Agora falando mais da parte de software, eu pretendo utilizar uma distribuição baseada em Linux. De um projeto de servidor vindo de um usuário de Linux, meio que isso já é de se esperar. O recomendado é um sistema baseado em Linux, pois o Windows sozinho gasta muito processador e consome muita RAM. Como nós estamos falando de um computador que muito provavelmente é mais velho do que eu, cada núcleo processador e cada kilobyte de RAM vale ouro. Agora, falando de Linux, o que não falta é opção. Depois de muita pesquisa e análise, acabei ficando em dúvida em qual sistema operacional escolher: o Debian, o Ubuntu Server, o CentOS ou o Proxmox. Quais as características de cada um? Debian, de todas as opções, é a mais leve e estável, mas nunca tem as versões mais recentes dos pacotes, o que não necessariamente é um problema. É a opção mais leve em relação às outras e, em compensação, é a mais difícil de configurar. O Ubuntu Server, que é baseado no Debian, mas com atualizações mais frequentes em relação a ele. Ele foi projetado para ser usado em servidores de diversos tipos e que, inclusive, durante a instalação, apresenta uma lista de pacotes a serem instalados junto do sistema operacional. CentOS. Tecnicamente ele é um sistema operacional, apesar de precisar que haja outro sistema operacional instalado para ele funcionar.
Ele entra na definição de sistema operacional de segunda camada. Software que roda em cima de um sistema operacional sem ter o kernel próprio, mas que ainda assim oferece um ambiente de gerenciamento e execução de aplicações. Ele é muito comum em servidores domésticos como esse daqui, que eu vou fazer. Proxmox. Sistema operacional do servidor focado em virtualização. Nele, pode-se criar máquinas virtuais inteiras, rodando operacionais completos, ou então só containers, que são focados em tarefas mais específicas. Muito comum em servidores rodando em cluster ou focados em virtualização. Dessas 4 opções, eu acabei escolhendo Debian. Por que justo a distribuição Linux mais sensal para servidor? Simples, porque de todas as distribuições Linux que mencionei, ela é a mais leve das 4. O Debian consome poucos recursos do computador por conta própria, assim sobrando bastante para os serviços a serem executados. Eu tenho que admitir que se não fosse pela parte de hospedar um mundo Minecraft, eu teria escolhido o CasuOS rodando por cima do Ubuntu Server. O servidor só seria usado para armazenar e enviar arquivos, nada além disso. Mas como hospedar um mundo no Minecraft exige mais do processador e da RAM, como eu já disse anteriormente, cada kilobyte disponível vale muito. Eu até cogitei em usar containers Docker para gerenciar os serviços, mas até isso eu vou evitar para economizar processamento e RAM. Um detalhe que eu não mencionei é que eu estou fazendo uma folha de consulta de comandos para a configuração do servidor. E sim, eu pretendo disponibilizar essa folha de consulta. Também pretendo apresentar brevemente o CasuOS, como uma opção mais fácil de usar para quem tiver interesse em fazer self-hosting como eu, e que não está interessado em usar o terminal, mas que está interessado apenas em uma solução simples e barata. Enfim, por enquanto é isso. Eu pretendo botar a mão na massa mesmo no final de semana, e logo que eu fizer tudo isso, vou editar as gravações e publicar o mais rápido que eu puder. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.